Senti as unhas de Catherine a cravarem-se no meu couro cabeludo, enquanto ela me arrastava pelos cabelos pelo chão de mármore. "Saia daqui, sua empregada nojenta!" gritou ela enquanto todos assistiam e riam. Mas então as portas da mansão se abriram, e o homem que estava ali fez com que todos parassem. Fique até o final, porque o que acontece a seguir vai causar arrepios. Clique no botão inscrever-se agora mesmo para não perder histórias como esta. Meu nome é Rebecca, e nunca pensei que uma única taça de champanhe pudesse destruir a minha vida em 30 segundos. Mas foi exatamente isso que aconteceu naquela noite fria de sexta-feira na propriedade Hampton. Eu tinha 24 anos e estava no meu terceiro emprego da semana, tentando pagar as contas enquanto estudava medicina. O uniforme que me deram era muito apertado nos ombros e meus pés já doíam por ficar em pé por 3 horas seguidas. Mas eu precisava desse dinheiro. Precisava de cada centavo. A mansão Hampton parecia saída de uma revista. Lustres de cristal pendiam de tetos de 6 metros de altura e o piso de mármore era tão polido que eu podia ver meu reflexo nele. Convidados ricos em roupas de grife passavam por mim como se eu fosse invisível, o perfume deles misturando-se ao cheiro de vinho caro e flores frescas. Eu fazia parte da equipe de catering contratada para o baile de gala beneficente anual deles. A ironia não passou despercebida por mim. Pessoas ricas a dar uma festa para arrecadar dinheiro para os pobres, enquanto tratavam os seus empregados como se não fôssemos humanos. Eu tinha estado bem a noite toda. Sorrir, servir, ficar calada. Essa era a regra. Eu equilibrava uma bandeja de prata com taças de champanhe, passando por entre grupos de convidados que falavam sobre as suas casas de férias e carteiras de ações. Os meus braços doíam, mas eu mantinha o sorriso no rosto. Só mais 4 horas, disse a mim mesma. Mais 4 horas, e teria o suficiente para pagar o aluguer deste mês e comprar os livros escolares de que precisava desesperadamente. Então aconteceu. Um homem com um fato bege caro tropeçou para trás, rindo muito alto da piada de alguém. Ele não me viu. O cotovelo dele bateu na borda da minha bandeja e tudo ficou em câmera lenta. As taças inclinaram-se. Tentei estabilizá-las, mas era tarde demais. O champanhe espirrou por todo o lado e a maior parte caiu diretamente no vestido de Catherine Hampton. A sala ficou em silêncio. Catherine ficou ali parada, de boca aberta, em choque, olhando para o líquido dourado que se espalhava pelo seu vestido vermelho de grife. Devia ter custado mais do que eu ganhava em 6 meses. O rosto dela passou de pálido a vermelho vivo em segundos. "Sua garota estúpida!" gritou ela. E antes que eu pudesse pedir desculpas, a mão dela voou em direção ao meu rosto. A bofetada foi tão forte que meus ouvidos zumbiram. Tropecei para trás, deixando cair a bandeja completamente. Ela se estilhaçou no chão com um som que ecoou por todo o salão de baile. "Sinto muito", sussurrei com a bochecha ardendo. "Foi um acidente. Por favor, eu sinto muito. Você sabe quanto custa este vestido?" A voz de Catherine era estridente, histérica. "Você tem ideia do que fez?" Eu podia sentir todos olhando para nós. Algumas pessoas estavam com seus celulares gravando. Outras sussurravam atrás das mãos. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas eu as contive. Eu não iria chorar. Não iria dar a eles essa satisfação. "Mãe, eu pagarei pela limpeza", eu disse, mesmo sabendo que não tinha dinheiro para isso. "Foi um acidente. Alguém esbarrou em mim." "Não me interessa", gritou Catherine. Então, antes que eu percebesse o que estava a acontecer, ela agarrou-me com força pelo cabelo. A dor foi instantânea e chocante. Ela puxou com força, e eu gritei quando ela começou a arrastar-me pelo chão. "Saia daqui!" gritou ela. "Saia daqui, sua empregada imunda!" Tentei agarrar o pulso dela. Tentei libertar-me, mas o seu aperto era forte como ferro. Os meus joelhos rasparam no mármore, enquanto ela me puxava em direção à entrada. A dor no meu couro cabeludo era insuportável, trazendo lágrimas aos meus olhos, apesar dos meus esforços para contê-las. "Por favor", implorei com a voz embargada. "Por favor, pare." Mas Catherine continuou a gritar, continuou a arrastar-me. Eu podia ouvir as pessoas a rir. Alguém disse: "Meu Deus, isso é loucura." Outra voz disse: "Alguém deveria detê-la." Mas ninguém se mexeu. Ninguém ajudou. Eles apenas assistiram e gravaram como se eu fosse entretenimento para a sua festa chata. O segurança ficou paralisado, sem saber o que fazer. Catherine era a esposa do seu empregador. Eu não era ninguém, apenas uma empregada.
Apenas alguém que poderia ser descartada e esquecida. A minha visão ficou embaçada pelas lágrimas enquanto Catherine me puxava por quilômetros de mármore frio. As minhas mãos tremiam. O meu corpo inteiro tremia. Já não se tratava apenas de perder o emprego. Era uma humilhação a um nível que eu nunca tinha experimentado. Era ser tratada como se eu nem fosse uma pessoa. Estávamos quase na entrada principal quando, de repente, as enormes portas se abriram com tanta força que bateram contra as paredes. O som foi como um trovão e todos saltaram. A mão de Catherine afrouxou ligeiramente o meu cabelo. Um homem estava na porta com a silhueta recortada contra o céu noturno. Era alto, de ombros largos, vestido com um fato cinzento escuro perfeitamente ajustado. Mesmo de onde eu estava no chão, podia sentir o poder que emanava dele. O ar na sala mudou instantaneamente. Tornou-se pesado, elétrico, perigoso. A sua voz cortou o silêncio como uma faca. Pare agora mesmo. Catherine congelou. Os seus dedos ainda estavam emaranhados no meu cabelo, mas ela não se mexia mais. Todos no salão ficaram completamente em silêncio. Dava para ouvir um alfinete cair. O homem deu um passo à frente e finalmente viu seu rosto à luz do lustre. O meu coração parou. A minha respiração ficou presa na garganta. Não podia ser. Não era possível. Mas era o Daniel. Sussurrei. O meu irmão. O meu irmão que eu não via há 5 anos. O meu irmão de quem eu tinha fugido porque era orgulhosa demais para aceitar a sua ajuda. Daniel Cross, o bilionário da tecnologia, cujo rosto estava na capa da revista Forbes no mês passado. Ele estava ali. Ele estava realmente ali. Os olhos de Daniel encontraram os meus no chão e algo terrível passou pelo seu rosto. Raiva. Raiva pura e sem filtros. O seu maxilar estava tão apertado que eu podia ver os músculos a tremer. Ele olhou para a mão de Catherine no meu cabelo, para a marca vermelha no meu rosto, para os meus joelhos arranhados e bochechas manchadas de lágrimas. A sua voz, quando ele falou novamente, estava baixa. Mortalmente baixa. Solta. A mão de Catherine voou para longe do meu cabelo como se tivesse sido queimada. Ela deu um passo para trás, tentando alisar o vestido, tentando se recompor, mas as suas mãos tremiam. Daniel caminhou em nossa direção com passos lentos e medidos. Atrás dele, eu podia ver vários seguranças internos escuros, mas ele acenou para que recuassem. Isso era pessoal. As pessoas na multidão começaram a sussurrar. Aquele é Daniel Cross, o bilionário da tecnologia? O que ele estava a fazer aqui? Meu Deus, alguém disse que ele vale cerca de 8 mil milhões. Daniel chegou até mim e ajoelhou-se ao meu lado. As suas mãos eram gentis enquanto me ajudava a sentar, verificando o meu rosto, os meus braços, certificando-se de que eu não estava gravemente ferida. De perto, pude ver que ele tinha mais algumas rugas ao redor dos olhos do que há 5 anos. O cabelo estava mais curto, mais profissional. Mas os olhos estavam os mesmos. Os mesmos olhos que me confortaram quando os nossos pais morreram. Becca, disse ele suavemente, usando o apelido que só ele me chamava. O que fizeram com você? Eu não conseguia falar. A minha garganta estava apertada pela emoção. Apenas abanei a cabeça, lágrimas frescas escorrendo pelo meu rosto. A mão de Daniel acariciou minha bochecha machucada com delicadeza e então ele olhou para Catherine. A gentileza desapareceu. Sua expressão ficou fria como pedra. Você acabou de agredir minha irmã. Os suspiros que percorreram a multidão eram audíveis. O rosto de Catherine ficou sem cor. Sua boca abriu e fechou como um peixe fora d'água. Tu és irmão dela? Ela finalmente conseguiu dizer. Sim, disse Daniel, levantando-se e puxando-me cuidadosamente para que eu também me levantasse. Ele manteve um braço em volta dos meus ombros, me equilibrando. Minha irmã, a mulher que você acabou de arrastar pelo chão pelos cabelos, a mulher que você bateu na frente de 200 pessoas. Catherine começou a recuar. Eu não sabia. Ela é apenas uma o quê? A voz de Daniel elevou-se pela primeira vez, e Catherine realmente recuou. Diga. Quero que todos aqui ouçam o que você ia dizer. A boca de Catherine fechou-se. O seu marido, um homem corpulento em um terno azul caro, avançou rapidamente da multidão. Sr. Cross, por favor. Deve haver algum mal-entendido. O único mal-entendido, Daniel o interrompeu, é que a sua esposa parece achar que pode agredir fisicamente as pessoas sem consequências. Ele voltou-se para a multidão,
a sua voz ecoando por todo o salão de baile. Deixem-me contar-vos algo sobre a minha irmã. Há 5 anos, os nossos pais morreram num acidente de carro. Eu tinha acabado de abrir a minha empresa. Queria cuidar da Rebecca, dar-lhe tudo o que ela precisava. Mas sabem o que ela fez? Ele puxou-me para mais perto e eu enterrei o rosto no ombro dele, envergonhada e oprimida. Ela foi-se embora. Ela desapareceu porque não queria ser a irmãzinha do bilionário. Ela queria se virar sozinha. E sabem o que ela fez? Ela está no último ano da faculdade de medicina. Ela está entre os 5% melhores da turma. Ela tem 3 empregos para pagar tudo sozinha, porque é teimosa e orgulhosa demais para aceitar a minha ajuda. Eu podia ouvir o orgulho na voz dele misturado com frustração e amor. Ele se dirigiu diretamente a Catherine. E é assim que a tratas. Julgas-a pelo seu uniforme. Achas que por ela servir bebidas, ela é de alguma forma inferior a ti? Catherine tentou falar, mas Daniel ainda não tinha terminado. Sabes qual é a verdadeira diferença entre a minha irmã e todos nesta sala? Ela realmente trabalha pelo que tem. Não vive do dinheiro do marido nem do nome da família. Ela está a construir o seu futuro com as próprias mãos. Ele fez uma pausa. E tu agrediste-a só porque ela teve um acidente. Daniel pegou no telemóvel e discou um número no Viva Voz. A voz de um homem atendeu quase imediatamente. Daniel Cross, que surpresa. Está a ligar por causa da gala? Olá, Sr. Peterson. Sim, estou. Na verdade, estou aqui na propriedade Hampton neste momento. Maravilhoso. Estamos ansiosos pela sua doação. Os 10 milhões de dólares vão mudar muitas vidas. Sobre isso, Daniel interrompeu, sem tirar os olhos do rosto de Catherine. Receio que vou ter de retirar a minha doação. O silêncio na sala era ensurdecedor. O rosto de Catherine ficou pálido e depois cinzento. Desculpe, o Sr. Peterson parecia confuso. Aconteceu alguma coisa? Sim. Acabei de ver o anfitrião do seu evento agredir fisicamente uma funcionária do serviço de catering. Arrastou-a pelo chão pelos cabelos. Na verdade, na frente de todos. E ninguém da sua organização interveio para impedir. O quê? Isso é inaceitável. Quem foi agredida? A minha irmã. Ouvi o Sr. Peterson respirar fundo ao telefone. Sr. Cross, eu não fazia ideia. Nem estou na residência dos Hampton esta noite. Confiei neles para serem os anfitriões. Esse é o problema, não é? Daniel disse friamente. Confiaste em pessoas que acham que podem abusar dos outros por causa do seu estatuto social. Não posso, em boa consciência, doar para uma organização que permite esse tipo de comportamento. Catherine caiu de joelhos ali mesmo, com o vestido manchado de champanhe. Por favor, ela implorou, com lágrimas a escorrerem pelo rosto. Sinto muito. Eu não sabia. Por favor, podemos resolver isto. Vou pedir desculpa. Farei qualquer coisa. Daniel olhou para ela com algo próximo de repulsa. Não estás arrependida do que fizeste, Catherine. Estás arrependida de teres sido apanhada. Estás arrependida de teres feito isso a alguém que tem um irmão poderoso. Ele virou-se para mim. Becca, queres apresentar queixa? Tens 200 testemunhas. Olhei para Catherine a soluçar no chão. Parte de mim queria vê-la punida, mas a maior parte de mim só queria que esse pesadelo acabasse. Balancei a cabeça. Só quero ir embora, sussurrei. Daniel acenou com a cabeça, respeitando a minha decisão, mas ainda não tinha terminado com Catherine. Ele se dirigiu à multidão mais uma vez. Vou fazer algo esta noite. Vou criar um fundo de bolsas de estudo, os 15 milhões de reais para estudantes que estão a cursar medicina. Estudantes como a minha irmã, que se recusam a aceitar esmolas. Estudantes que têm 3 empregos e ainda assim vão às aulas. Estudantes que merecem respeito, não abuso. A multidão explodiu em aplausos. Alguns pareciam genuínos, outros pareciam culpados. Daniel virou-se para os outros funcionários do catering que estavam nervosos junto às paredes. Mais alguém aqui foi maltratado esta noite? Falado de forma rude? Feito sentir menos que humano? Venha para a frente. Por um momento, ninguém se mexeu. Então, lentamente, um jovem de uniforme de empregado de mesa deu um passo à frente. Depois, uma mulher, depois outra. Em breve, 7 pessoas estavam de pé conosco. Cada uma delas partilhou uma breve história. Comentários rudes gritados. Uma mulher disse que um convidado a tinha agarrado de forma inadequada. Estão todos contratados,
disse Daniel simplesmente. A minha empresa está sempre à procura de boas pessoas. Pessoas que sabem o que é trabalhar arduamente pelo que têm. Fale com o meu assistente na segunda-feira. Ele acenou para um dos seus seguranças, que acenou com a cabeça e começou a anotar os nomes. O marido de Catherine sussurrava freneticamente para alguém ao telefone. Eu ouvi alguns trechos. Todos os nossos contratos com a Cross Technologies arruinados. Como você pôde ser tão estúpido? Daniel colocou o paletó sobre os meus ombros. Era quente e cheirava a sua colônia, familiar e reconfortante. Ele colocou o braço à minha volta novamente e começou a caminhar em direção à porta. Quando passamos por Catherine, ainda de joelhos, eu parei. Daniel olhou para mim com ar interrogativo, mas eu precisava de dizer isto. Precisava de recuperar uma parte de mim que ela tinha tentado destruir. Olhei Catherine diretamente nos olhos. Eu perdoo-te, disse baixinho, mas nunca vou esquecer isto. E espero que te lembres deste sentimento da próxima vez que pensares em tratar alguém como menos que humano, só porque está a trabalhar para te servir. Catherine apenas olhou para mim, com um rímel escorrendo pelo rosto. Tudo o que ela havia construído desmoronando ao seu redor. Quase senti pena dela. Quase. Daniel e eu saímos juntos para o ar fresco da noite. No segundo em que estávamos lá fora, longe de todos, minhas pernas cederam. Ele me segurou e eu finalmente me permiti chorar de verdade. 5 anos de teimosia, de afastá-lo, de tentar fazer tudo sozinha. Tudo desabou. Desculpa, solucei no peito dele. Desculpa por ter fugido, por ter desaparecido, por ser orgulhosa demais para... Daniel disse, abraçando-me com força. Conversaremos sobre tudo isso mais tarde. Agora vamos apenas levá-la para casa. Ele ajudou-me a entrar num dos carros dele e dirigimos em silêncio por um tempo. Finalmente, fiz a pergunta que estava a queimar na minha mente. Como me encontraste? Daniel sorriu levemente. Nunca parei de procurar por ti, Becca. Mandei pessoas verificarem hospitais, escolas, qualquer lugar onde pudesses estar. Quando descobri que estavas matriculada na Faculdade de Medicina Lincoln, mandei alguém ficar de olho em ti, discretamente, só para ter certeza de que estavas bem. Hoje à noite, eles me ligaram quando te viram a trabalhar na propriedade Hampton. Eu estava por perto, num jantar de negócios. Vim o mais rápido que pude. A voz dele falhou. Só queria ter chegado lá mais cedo. Chegaste exatamente quando precisavas, disse eu, apertando a mão dele. Passamos o resto da noite no apartamento dele, conversando de verdade. Pela primeira vez em 5 anos, contei-lhe sobre a faculdade de medicina, sobre as minhas dificuldades, sobre como tinha medo de fracassar. Ele contou-me sobre as noites solitárias construindo a empresa dele, como cada sucesso parecia vazio porque ele não podia partilhá-lo comigo. Eu entendo por que precisavas fazer isso sozinha, disse ele, enquanto o amanhecer começava a surgir sobre a cidade. Tenho orgulho de ti por isso, mas Becca, deixa-me ser teu irmão novamente. Não tua conta bancária, não tua rede de segurança, apenas teu irmão. Eu o abracei e me senti em casa. A história viralizou. É claro que o vídeo de alguém mostrando Catherine a arrastar-me pelo chão virou notícia nacional. A família Hampton tornou-se pária social da noite para o dia. O trabalho de caridade de Catherine secou. A empresa do marido dela perdeu vários contratos. Ela enviou-me uma longa carta de desculpas 2 semanas depois. Li-a uma vez e deitei-a fora. Algumas coisas não podem ser consertadas com palavras. Terminei a faculdade de medicina no ano seguinte. Daniel veio à minha formatura, sentou-se na primeira fila e torceu mais alto do que qualquer outra pessoa. Ainda trabalho. Agora sou residente no Lincoln General Hospital. Ainda pago as minhas próprias contas. Mas agora, quando preciso dele, o meu irmão está lá, não para resolver os meus problemas, mas para ficar ao meu lado enquanto eu os resolvo sozinha. E Catherine, a última notícia que tive é que ela é voluntária numa sopa dos pobres. Agora, se é uma mudança genuína ou apenas uma reabilitação de imagem, eu não sei. Não me importo. Aquela noite ensinou-me algo importante. O meu valor não é determinado pelo que os outros pensam de mim ou como me tratam. Eu sei quem sou, sei o meu valor, e nunca mais deixarei que ninguém me faça esquecer isso. Se esta história te emocionou, clica no botão "Gosto" e partilha-a com alguém que precise de se lembrar que o karma é real. Deixe um comentário a dizer: já testemunhou algum abuso no local de trabalho?
O que teria feito? Inscreva-se para ver mais histórias incríveis sobre justiça e redenção. Lembre-se, trate todos com respeito, porque nunca se sabe quem está a observar e definitivamente nunca se sabe quem pode passar por isso.